O tema da mensagem de hoje é como ele te enxerga. 1 Coríntios 13, versículo 12, diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O relacionamento que nós devemos ter com Deus, amado, um relacionamento sadio, na verdade, é fundamental entendermos de como somos vistos. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você precisa entender como que ela te enxerga realmente. Porque nem sempre palavras que é dirigido a você é o que realmente a pessoa sente. Sim ou não? Já teve pessoas que você achava que era teu amigo, ou que gostava de você, e de repente você fica sabendo que ela tem um tratamento nas suas costas totalmente diferente? É melhor ela falar tudo que ela acha para outra pessoa, diretamente para você, que você vai saber que ela é sincera, não é? Então nós devemos ter esse relacionamento sadio. Esse é um relacionamento fundamental, para entendermos de como nós somos vistos, ou seja, como somos avaliados e qual a visão do outro em relação a nós. Eu preciso entender, querido, que isso vai determinar o nosso nível de liberdade dentro daquele convívio. Se eu sei que as pessoas que eu convivo, o que elas pensam de mim e como elas me enxergam, o nosso nível de relacionamento vai ser muito bom, porque não vai haver nenhuma outra circunstância que não seja favorável. Qual a visão que você tem das pessoas que estão ao seu redor? A maneira que você julga que determinada pessoa lhe avalia, isso representa uma drástica mudança no seu relacionamento para com ela. Hoje você tem um relacionamento com ela muito bom, mas dependendo da maneira que você avalia esta pessoa e ela te avalia, dependendo do que se trata, este relacionamento pode ser abalado. Por quê? Porque você não sabe exatamente quem ela é e como ela se comporta. Se nosso nível de resposta está condicionada a essa percepção de amor e aceitação, amado, eu quero dizer que aqui está algo, ou seja, a chave do nosso relacionamento para com Deus. O meu relacionamento para com Deus, se eu ficar naquela hipótese, mas de vez em quando eu erro, de vez em quando eu penso coisa errada, de vez em quando eu não sou tão bom assim, sabe? Se o meu relacionamento com Ele estiver ligado naquilo que eu posso fazer, a nossa relação está abalada. Pastor, então como que deve ser o meu relacionamento com Deus? Saber que sou amado por Ele. E uma vez que eu sei que sou amado por Ele, eu não vou aceitar que ninguém, nem mesmo o diabo, fala contrário a isso, porque eu sei o quanto sou amado. Sabe? Primeiro, pela lei versus pela graça. Infelizmente a maioria das igrejas e pastores, eles pregam uma velha aliança, como eu preguei por muitos anos. E desta forma, amado, eles ensinam sobre Deus, sem ter mesmo a revelação de quem Deus fez, e o que Ele faz nos dias de hoje, que é algo novo e atual. Na nova aliança, quando Deus olha para você, Ele te enxerga como enxerga Cristo. Talvez você fale, nossa, então eu tenho que acreditar nisso, que Deus olha para mim e Ele enxerga Cristo. No nosso raciocínio natural, a gente não consegue imaginar isso. Porque olha quem é Cristo e olha quem sou eu. Mas aos olhos de Deus, são a mesma coisa. Não é porque Cristo está na tua frente, como eu já vi alguns pregadores dizer. Não, Ele se coloca na tua frente, sabe? E aí Ele é como um espelho. Paulo fala sobre isso, mas não nesse sentido. E aí Deus olha e fala, não é a Gláucia, é Cristo. Não, Deus olha para a Gláucia com todos os seus pecados, com todos os seus defeitos, e diz, o preço já foi pago, o preço do sangue. Ela é salva, é justa, é amada. Agora, quando eu começo a olhar pelo que as pessoas começam a dizer ao meu respeito, quem aqui não tem nenhum defeito, levante a mão. Todos nós temos defeito, ainda que seja um. Esse o diabo vai dizer, logo você, com esse defeito no passado você fazia assim, você fazia assado, você já foi preso, você já usou droga, você já matou pessoas.
Quem é você para Deus olhar do alto dos céus e enxergar Cristo? Então, o ser humano não consegue entender o amor do Senhor. Acompanhe no quadro. Se por meio de Adão fomos feitos pecadores, agora por meio de Cristo fomos transformados em justo. O ato de justiça da cruz supriu a ira de Deus. Desta forma, não nos restou castigo, simplesmente graça. O ato que Jesus fez simplesmente gerou em nós graça. Não tem mais castigo, nenhuma condenação há. Deus Pai olha do alto céu e a ira que traz o pecado que subiu as narinas de Deus como estado de apotrificação, Ele olha para você e enxerga Cristo. Você já olhou para alguém muito parecido na família de alguém e fala: nossa, não tem como, Renata, você não dizer que é irmã da Cíntia, porque vocês são muito parecidas. Não tem assim? Mas não é gêmeos, não é nada. Mas não tem como você olhar para uma pessoa e não identificá-la com o pai, com a mãe, com a irmã. Não é assim. Por quê? Porque existe uma característica. Talvez no passado as pessoas olhavam para você e viam o capeta, mas agora ela olha para você e vê Cristo. Como que isso acontece? Porque o preço foi pago e foi aceito agora pelo Pai. Agora Deus nos olha por meio do sacrifício da cruz. Entenda, amado? Toda justiça, isto é, tudo de bom que Cristo praticou, agora também é nosso. Oh glória! Toda justiça, toda prática que Ele fez, agora é seu. Sabe? A cruz não faz com que simplesmente nos tornemos pecadores perdoados, mas a cruz nos faz justo. E o que é o justo? O justo é sem pecado. Se você começar a entender e olhar na ótica humana, como Deus te enxerga, um pecador perdoado pelo sangue de Jesus, você não está na dimensão certa. Você tem que se enxergar como justo. Eu nunca pequei, eu não peco e nunca vou pecar, porque ainda que isso acontecer, Ele já me perdoou. Está entendendo? Mas justo. Afinal, ao receber Jesus, não tivemos somente a purificação dos pecados? Não recebemos todo o mérito da obra da cruz como nosso? Sim. Você não teve apenas a justificação do pecado, você se tornou justo. Há uma diferença: o perdoado e aquele que nunca errou. Uma vez que eu estou em Cristo, eu nasci de novo. O velho homem morreu e agora o novo homem ressurgiu. Sabe, irmãos, receber a justiça é simples. Ele conquistou tudo, nós somos unidos a Ele, simplesmente recebemos toda a conquista da graça. Ele fez. E Ele nos comprou, e agora nós não somos donos de nós mesmos. A Bíblia diz: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É um casamento de regimes de bens, total de bens. Sabe, ao aceitar Jesus, é como que toda a riqueza dele passasse a você, sem nunca você ter feito nada. Tal qual uma mulher pobre que um dia casa com comunhão total de bens com um milionário. Ela fez o que para ser milionária? Nada. Ela simplesmente casou. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Você casou com Cristo. Você agora tem alguém que cuida de você. Não importa se você trouxe algum bem, importa que tudo aquilo que era seu e que não tinha valor algum, agora nem você quer mais, porque aquilo é fruto do passado. Hoje você vai ser vestido com novas roupas, você vai ser vestido como princesa, você vai ser vestido como príncipe, porque Ele conquistou e Ele nos amou e nos escolheu. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Acompanhe no quadro. Algumas pessoas parecem se incomodar com tamanha graça de receber justiça, sem ter praticado justiça. Mas este é o poder da cruz, nos dá de graça. Este é o poder da cruz que nos dá de graça. Tem pessoas que falam: não tem como, pastor, isso não entra na minha cabeça. Realmente, para alguns é muito difícil. Para entender como Deus os enxerga, é preciso possuir revelação de 3 princípios básicos. O primeiro princípio básico é o poder da nova aliança.
Este é o princípio básico. Se eu não entender o poder do Novo Testamento, se eu não entender o poder da nova aliança, amado, eu não vou conseguir caminhar sem estar debaixo de condenação. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Repita comigo: sou justificado gratuitamente por sua graça. Sabe por quê? Porque Deus o ofereceu a Cristo como sacrifício mediante a fé. Em outras palavras, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Cristo é o justo que fez. Se você crê ou não, a justiça foi feita. E quando nós falamos de justiça, dá a impressão de condenação, não é? Porque na terra toda justiça é para condenar, ou para soltar o que está preso, ou para prender o que está solto. A justiça normalmente é para isso. Mas a justiça de Cristo foi: levo sobre mim, sobre o meu corpo, sobre a minha vida, toda a condenação, para que você tenha livre acesso. Qual a mãe ou o pai que ama o filho, que se pudesse ficar doente no lugar do filho, não ficaria? Você está entendendo? Você está vendo o teu filho sofrer. Se houvesse essa possibilidade de dizer: não passa a doença para mim, mas eu quero ver ele curado, você faria ou não faria? Este amor que é muito maior, Cristo fez mesmo sem te conhecer, mesmo antes de você vir ao mundo. Mas Ele diz: aquele que um dia me aceitar como Senhor e Salvador, eu vou pegar a doença que está sobre ele, a maldição que está sobre ele, a escassez que está sobre ele, a miséria que está sobre ele, sabe? Todo o complexo que está sobre ele vai vir sobre mim. Eu vou pagar o preço, porque eu sou o justo, que pagarei o preço para que eles sejam justificados em meu nome. Sabe, irmãos, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Mas agora no presente Ele demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé. Então a graça é pela fé. Aqueles que pela fé aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, já tem sido abençoado. E agora a pergunta é: onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Qual é a vanglória? A vanglória é a lei, que diz: não, eu fiz a minha parte, eu cumpri, então eu mereço ser perdoado. Agora ninguém fez parte nenhuma. Se há alguma vanglória, essa vanglória está em Cristo. Baseado em que princípio? No da obediência à lei. Romanos 3, 24 ao 28, aqui está reduzido, diz assim: não, mas o princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Sabe, irmãos, era para você obedecer e você não obedeceu. A lei que está impregnada em nós, se ouve uma voz dizendo: ih, agora você vai ser castigado. Está vendo? Você foi atravessar a rua com o seu carro, veio um outro e bateu e amassou a sua porta. Aí o diabo já vem e fala: está vendo? É aquilo lá que você não fez. E a gente diz: é mesmo, pisei na bola. Agora eu tenho que pagar pelo que eu não fiz, pelo que eu deixei de fazer. Não aceita isso, porque você já foi justificado. Mesmo quando você errou, Ele está aqui não para te condenar. Existem algumas situações que Deus permite, não é para puxar a tua orelha, é para te mostrar. Um pai, quando ele está educando um filho, ele às vezes precisa, o que a Bíblia diz: não afaste a vara do teu filho, não afaste a correção. Quem corrige é porque ama, porque quem não ama não está nem aí. Então às vezes Deus permite algumas situações, mas não acha que é castigo, sabe? Porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz hoje paz está sobre ele. Sabe, irmãos, no Novo Testamento, através de Jesus, já não caminhamos mais no Velho Testamento. Hoje você caminha na graça, no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento a cláusula era: cumpra toda a lei e receba a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela só podia ser cumprida, ela só podia ser adquirida quando você obedecia de alguma forma. Mas a Bíblia diz que ninguém, nem Moisés, cumpriu a lei, porque era impossível o homem cumprir toda a lei, sabe? No entanto, o alvo de Deus com a lei não é que o homem cumprisse em sua força.
Afinal, era algo impossível. O desejo de Deus ao dar a lei era revelar ao Senhor, revelar ao homem qual era o seu caráter. Sabe, irmãos, levar o homem à percepção da carência da graça. Porque se você conseguisse cumprir a lei, e algum dia no julgamento final, Deus te apontasse alguma coisa, você ia dizer, não, mas eu cumpri a lei. O Senhor está dizendo que eu vou para tal lugar, ou que eu não vou acontecer tal coisa, eu protesto, meritíssimo. Protesto porque eu cumpri a lei. E a fazer como os advogados fazem, acha uma brecha na lei para tentar reverter o quadro, mesmo que esse quadro seja de condenação. O cara matou, roubou, ele, fez um monte de coisa errada, como acontece com o político. Ele pega um bom advogado que acha uma brecha na lei. Por quê? Porque até a lei do homem tem brecha. E Deus deixou uma lei, amado, que não era para ter brecha. Não tinha brecha na lei. A única brecha da lei era, alguém tinha que cumprir, a preço de sangue, cumprir todo o sacrifício. E o único que cumpriu toda a lei, para que eu e você pudesse ter vida e vida em abundância, foi Jesus. Impossibilidade do homem era cumprir o Velho Testamento. Deus agora cria um Novo Testamento. Jesus, na noite que ele foi traído, ele pega o pão, partiu e disse, esse é meu corpo que é partido por vós, esse é meu sangue derramado por vós, e eis que agora vos dou uma nova aliança, ou seja, um novo testamento, o testamento no meu sangue. Não tinha nada mais precioso do que o próprio sangue de Jesus. Sabe, irmãos, no Velho Testamento o homem precisava cumprir toda a lei e ser perfeito para ser aceito e abençoado por Deus. Mas o Novo Testamento, Cristo o faz em nosso lugar. O Novo Testamento é Deus dizendo, acompanhe no quadro, eu não te aceito por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez. Eu não te abençoo porque você é bom, mas porque eu sou bom. Se no Velho Testamento a pré-condição era você merecer, no Novo Testamento a pré-condição é simplesmente crer. Amém? Nossa, pastor, parece tão fácil. Basta eu crer. Deixa eu te dizer uma coisa. Ter fé não é fácil. Porque a fé não é nossa, a fé é de Deus. Nós precisamos buscar. Você precisa insistir. Tem homens e mulheres, grandes homens de muita fé. Aí você fala, eu gostaria de ser igual a ele. Fé é igual ginástica na academia. No começo você sente dor nos músculos. Você não consegue nem andar, você fica todo quebrado. Mas a prática dela vai mudar o teu corpo. A prática da fé, ela vai mudar o teu modo de pensar, de agir e de se ver diante de Deus. Quando eu começo a me ver como filho, eu não tenho mais vergonha de Deus. Tem gente que na hora de orar fica buscando palavras bonitas para falar com Deus. Fica dizendo assim, meu Deus, o que eu vou falar agora? Eu não tenho uma palavra bonita para dizer que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso. Não tem intimidade. Alguém chega na tua casa muito importante e fala, olha, vai vir conversar com você. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou falar com essa pessoa? Eu não tenho assunto para falar com ele ou com ela. É uma pessoa muito importante, muito inteligente, uma pessoa talvez de um nível superior, muito maior do que o meu. A gente não tem essas besteiras. O que o Senhor quer que você fale é exatamente o que um filho fala com o pai. Um filho, quando fala com o pai, ele busca a palavra bonita? E se buscar, o pai fala, o que você quer, hein? Fala logo, porque eu já te conheço. Não é assim? Eu sempre digo, eu sempre uso a minha filha, a Giovana, como exemplo, né? Quando ela fala, pai, não sei o que, é normal. Mas quando ela para e fala, ô pai, fala, pronto, lá vem o golpe. Todo pai conhece o filho. Então, amado, o que nós precisamos ter aliança com Deus é como nos dirigir a Ele, da maneira mais simples. Mais simples. Pastor, mas eu só sei falar gíria. Fala gíria com Ele, Ele vai ouvir. Tem gente que fala, não, Ele é muito santo, você tem que ter as palavras corretas, porque senão Deus se ofende. Deus não é menino, não é moleque, não é doido. Quando Ele te chamou, Ele sabia exatamente quem você era, a maneira que você é. É claro que nós devemos nos aperfeiçoar a cada dia, mas a maneira que você falar, Ele vai entender. Imagina um bebê que fala tudo errado. Aí você fala, enquanto essa criança não falar corretamente, ela não dirige a palavra a mim. É assim que o pai fala? Hã?
O máximo que o pai vai falar é assim: olha filho, não é assim que você fala. Fala assim, mas ele entende, porque isso é normal. Com o tempo ele vai aprender a falar correto. Sabe, amado? E sabe como a gente começa a falar correto com Deus? É falando com Ele todo dia, o tempo inteiro. Quanto mais você fala com Ele, mais Ele fala contigo. Segundo, revelação do Cordeiro que tirou o nosso pecado. Quando Jesus se manifesta ao profeta João Batista, ele é escolhido, João Batista, por Deus, para preparar o seu caminho, para fazer a apresentação. Olha que responsabilidade. Um dos profetas que o seu ministério durou pouco tempo na terra foi de João Batista. Porque João Batista era primo carnal de Jesus. Ele nasceu primeiro. E a missão dele era preparar o caminho do Messias. Quando Jesus chega e começa o seu ministério, João Batista, amado, ele era um lorde. Se vestia muito bem. Falava muito bem, dócil. Um homem meigo no falar. Ele era tão meigo que ele chamava o povo de raça de víbora. Ele era, sabe, tão lorde que ele se vestia com pele de camelo. E comia mel silvestre e gafanhoto. Devia ser algum prato francês. Ele era um homem chucro. Mas Deus usou esse homem chucro no deserto para falar que viria alguém maior do que ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés. Mas é esse homem chucro, simples, que batizou Jesus no Rio Jordão. Às vezes você se olha e fala: mas quem sou eu para batizar alguém, para dirigir uma célula? Quem sou eu para me dirigir, sabe, ao meu patrão? Eu trabalho num consultório de médico, onde tem médicos muito importantes. É você que Deus vai usar para ganhar aqueles médicos para Jesus. É você que Deus vai usar para ganhar aqueles homens, aqueles advogados, aqueles empresários. Sabe por quê? Porque eles não são ninguém, eles são tão carentes de Deus quanto você era. Agora você não é mais, porque você já o tem. Sabe, amado? João Batista foi escolhido de Deus para fazer a apresentação de Jesus. Sabe, quando queremos apresentar alguém, a primeira coisa que a gente faz quando você quer apresentar alguém é destacar as principais características dessa pessoa, não é? Digamos, eu vou apresentar um pregador que vai pregar hoje aqui. Eu falo: olha, esse aqui é fulano de tal, da igreja tal, já é cristão há tanto tempo, é pastor. Não é assim que a gente fala? A gente fala dos defeitos ou das características? É muito engraçado quando ele fala de Jesus, ninguém conhecia Jesus até então. E João Batista foi escalado para apresentar Jesus. O quanto mais importante e relevante essa pessoa é, mais desafiador, amado, torna apresentá-la de uma forma resumida. Porque ele poderia contar toda a história: olha, o anjo veio, visitou, né, a minha tia, e não sei o que, nasceu Jesus. Não, de uma forma simples, ele fala: este é alguém que eu falei para vocês. Lembra quando eu falava para vocês que viria alguém que era muito maior do que eu? E que eu não era digno nem mesmo de desatar a sandália dos seus pés? Eis chegado aquele que tira o pecado do mundo. João vem antes de Jesus como uma voz que clamava no deserto. E a maneira com que João apresentava Jesus é que deve ser analisada. Olha o que diz João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não poderia dizer assim: eis aí o Messias, eis aí o Yeshua HaMashiach. Não, mas ele chama Jesus de Cordeiro. João não poderia apresentar Jesus de uma outra forma, amado. E sim, da maneira mais, sabe, mais resumida: Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acompanhe no quadro. Visualizar Jesus como Cordeiro é fundamental para termos a compreensão de como Deus nos vê. Essa definição que João faz sobre Jesus foi facilmente compreendida. Talvez se fosse no Brasil, o João Batista, né, apresentando Jesus, ele não usaria essa expressão: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como é um país idólatra, ele ia dizer assim: eis aí um santo verdadeiro. Este homem é santo, sabe, mais conhecido que Padim, Padre Cícero. Ele é mais conhecido que a Cidinha.
Ele é mais conhecido que tal, porque esse é a linguagem que nós entenderíamos. Mas o povo judeu, amado, sabe, todos aqueles ouviram João pregar. Era de costume o judeu apresentar o cordeiro como sacrifício de perdão. É por isso que ele cita Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque era usado o cordeiro como remissão dos pecados. Na velha aliança, o sangue do cordeiro, ele era sacrificado e depois aspergido sobre o propiciatório. Para quê? Para remissão de pecado. Só que era um pecado temporário. Era uma remissão, temporária. Tinha que se fazer todo ano. Era um cordeiro perfeito, ele era morto, para que os homens pudessem viver. Vocês viram na Páscoa, quando eu coloquei aquele vídeo, que levava até o sacerdote o cordeiro, em momento algum o sacerdote olhava para o ofertante, ele olhava para o sacrifício, para o cordeiro, e o cordeiro é que tinha que ser perfeito, não importava a pessoa, e aí então se transferia o pecado da pessoa para aquele cordeiro. Quando João apresenta Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo, o judeu entendeu, esse é o Messias, esse é o nosso Salvador. Sabe, amados? Porque quando o sangue do animal, do cordeiro, era sacrificado em prol da vida de alguém, o pecado dessa pessoa era coberto. Vocês vão ouvir isso. O pecado era coberto. E só Jesus vem e faz o sacrifício real. Por quê? Porque o pecado, o sangue do animal, ele era insuficiente para tirar o pecado. Então o ritual ele precisava ser repetido ano a ano, tempo a tempo, porque só era coberto, sabe? Era só um cala-boca. Olha o que diz Hebreus 10:1. Porque tendo a lei sombra de bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Não havia nada previsto na lei, amado, para a remoção do pecado de Adão. Não havia nada. A lei em momento nenhum faria, olha, faz um sacrifício de um touro, de uma rolinha, ou de um bode, ou seja, de qualquer coisa, e vai tirar o pecado de Adão. Por que o pecado de Adão? Porque foi o pecado original. Talvez você fale, mas eu não tenho nada a ver com isso, que Adão e Eva pecou, e agora por causa dele, eu carregava esse pecado. Realmente não tem. É como uma criança, não tem nada a ver com isso, que os pais eram HIV positivo, e ela nasceu com HIV. Mas esta é a geração, Adão pecou juntamente com Eva, e toda a sua descendência foi pecado. É por isso que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um outro homem, que é o segundo Adão, o pecado foi apagado. Esse segundo Adão é Jesus. O primeiro Adão, formado pela mão de Deus do barro, soprando nas suas narinas, o deu vida. O segundo Adão, o Espírito de Deus, passa sobre Maria e ela engravida. Oh, glória! Não precisou de momento nenhum de mãos de homens. E esse Jesus que veio, sabe, fez todas as coisas. Nada foi capaz na lei de ajudar o homem a se livrar deste pecado. Assim, as pessoas nasciam, como até hoje, nascem pecadoras. E permanecem pecadora, como se tivesse oferecido todos os sacrifícios da lei. Deixa eu te dizer uma coisa. Há uma cultura, que por muitos anos até eu mesmo defendi, já não defendo mais, que uma criança não tem pecado. A gente sempre ouviu isso, não é? Mas se ela nasceu do pecado, ela é pecadora. Ela não tem consciência do pecado, mas ela é pecadora. É diferente de uma criança que você vê na fila do hospital e diz assim, você está aqui por quê? Ela fala, eu tenho câncer. Porque foi informado para ela o que é câncer e ela está lá em tratamento. Mas se você vê um bebê que está com o mesmo câncer, ele não sabe nem o que ele tem, mas ele tem aquela enfermidade. Sim ou não? Nós entendemos, amado, que o pecado de uma criança, ele não é como o pecado de um adulto, sabe, que cometeu determinados pecados, mas ela nasceu pecadora. Está me entendendo? Nasceu pecadora. E por que nós temos hoje, eu só vou fugir um pouquinho para que vocês entendam sobre isso. Por que hoje nós investimos tantos no Kids?
Talvez você fale, não, é porque põe as crianças lá em cima, dá um papel para elas, fala, cala a boca, vai escrevendo alguma coisa aí, tudo bem. Não é isso, nós pregamos a palavra para ela. E toda criança que chega, as tias, elas são educadas a fazer apelo para essa criança, explicar para ela o sacrifício da cruz, que ela precisa de Jesus, e ela então aceita Jesus. A partir daquele momento ela é salva. Sabe por quê? Porque se os seus pais não puderem trazer salvação para esta criança, porque são de qualquer religião, essa criança diante de Cristo, ela está salva. Sabe, irmãos? Porque você sabia que uma criança, quando ela é menor, quem justifica essa criança é os pais? E crianças, uma vez não justificada pelos pais, não tem salvação. É doído isso a gente ouvir, não é verdade? Pastor, você está falando heresia, não estou não. Eu quero te dizer que quando uma criança morre, e quando um senhor de 100 anos morre, quando eles vão para o céu ou para o inferno, eles vão como adulto, não como criança. Está entendendo? Essa história de você ver nos desenhos, sabe, aqueles anjinhos criança, tudo de asa, isso é mentira. Isso é mitologia. O dia que você perdeu um filho, né, que é o caso da minha esposa, que perdeu um filho, se eu não me engano, com 9 meses, o primeiro filho dela. O dia que ela estiver lá na glória, ele não precisou fazer apelo, mas ela sendo em Cristo, é justificado toda a tua casa. Eu quero dar um exemplo do Vitor e da Gabi. Nasceu o PG, não sei porque colocou o nome do menino de PG, é Paulo Guilherme, mas enfim, ele já foi justificado pela salvação dos pais. Mas importa que quando ele crescer um pouquinho mais e tiver entendimento, se faça o apelo para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai querer naquele dia ver o teu filho, ainda que o Senhor venha levar em algum momento. Lá a Bíblia diz que nós não iremos lembrar de quem foi para o inferno, mas lá você vai lembrar de todos os seus parentescos que tiveram vida e foram salvas. Você está entendendo como isso é importante? Às vezes a gente acha, não, uma criança não precisa investir tanto, porque é criança, não tem pecado. Quem disse que não? A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus foi. Ou você acha que quando uma pessoa morre, só porque ela morreu, ela ficou santa, ela ficou pura, ela deixou o pecado aqui? Não, ela foi pecadora. O único que pode apagar toda a transgressão e o pecado é Cristo. Amém, irmãos? Eu sei que tem algumas linhas de pensamentos que não creem desta forma, mas é simples, é só ler a Bíblia. Jesus, quando foi apresentado no templo, não é porque ele era Jesus, porque é um costume judaico. Desde criança, o pai que justifica o filho apresenta no templo. Fizeram disso um comércio, sabe? Fizeram disso um comércio de pegar a criança e apresentar simplesmente para ter chamar de padrinho, de madrinha, de dindim, de dindinha, sabe? Por causa de presente. Na verdade, amado, isso está muito mais além. Quando nós apresentamos um filho diante do Senhor, é porque nós queremos dizer, Senhor, que o meu filho ande nos seus caminhos. É claro que ele tem o livre acesso, mas o dia que você apresentou nessa possibilidade, ele pode andar por onde ele for, mas um dia ele vai voltar e vai servir ao Senhor, porque foi feita uma aliança. Os meus filhos, Rafael e Tainã, quando eu era pai de santo, de certa forma eles foram oferecidos a demônios, porque eu acreditava assim. Quando eu me converti, a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração: consagre e apresente os teus filhos. Eles foram apresentados na igreja já grande, não eram mais bebê. Por quê? Porque eu tinha que quebrar aquele pacto que estava com eles. E a partir do momento que eles foram apresentados, de uma coisa eu tenho certeza: esteja onde estiver, eles são do Senhor. Sabe, irmãos, é isso que a gente precisa fazer. É saber a quem você vai implantar no coração. As pessoas nasciam pecadoras e permaneciam pecadoras, mesmo que tivesse oferecido todo o sacrifício da lei, por vários pecados que acometesse. Elas continuavam pecadoras. Era tanto que no ano seguinte tinha que repetir. Porque se elas morressem com esta coberta, com essa cobertura em falho,
sabe o que acontecia? Elas iam para o inferno. Você já leu aquele texto, eu não vou entrar muito no texto, só para que você entenda. Jesus, quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ressuscitou muitas pessoas com ele, sim ou não? É tanto que nos 40 dias que Jesus anda na terra, muitos homens e mulheres, tanto profetas como pessoas que eram simpatizantes, não na época o cristianismo, mas o judaísmo, que faziam sacrifício de animais para perdão dos seus pecados, ressuscitou com ele. Porque a Bíblia diz que Jesus vai ao centro da terra, amado. Ele vai lá, toma a chave da mão do diabo. O diabo dizia assim: olha, você não pode entrar aqui, porque você é a luz. Ele disse: mas eu possuí um corpo, eu morri como homem, então eu posso entrar. Ele vai até lá, toma a chave do diabo, do inferno, e diz: agora o teu lugar é debaixo dos meus pés. A Bíblia diz que como um leão, ele entra no inferno e coloca Satanás debaixo dos teus pés. E com essa chave ele saiu abrindo todas as cadeias do Seol. Ele saiu abrindo todas as cadeias. Esse Seol era um simulado de inferno. Não era um inferno ainda, mas eram cadeias espirituais que o Yeshua, o Messias, precisava vir. E quando ele vem, ele anuncia o Evangelho, ele anuncia a salvação. E a Bíblia diz que quando ele ressuscita, milhares de pessoas ressuscitou com ele. Sabe por quê? Porque Jesus reconheceu o sangue que era temporário. Mas eles continuavam pecadores. Mas eles faziam isso. O dia que vier o Messias, esse sacrifício de animais não vai precisar mais. E Jesus, ele foi fiel até com aqueles que morreram, que cumpriram, ainda que a lei, mas cumpriram. Fizeram um sacrifício de animais. O seu pecado estava coberto, mas no dia que o Messias entrou lá, ele lembrou do sacrifício de cada um e disse: vem comigo. Sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa que você tem que se alegrar. Você é salvo pelo sangue do Cordeiro. Então, amado, João apresenta Jesus de uma forma diferente. Ele não era simplesmente o Cordeiro. Havia algo além. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia não fala que João diz: olha, ele é o Cordeiro que de vez em quando, se ele te dá a bênção, te dá um passe, você vai ficar abençoado por um tempo. Não, é definitivo. Uma vez que você reconhece Jesus, que Ele morre, que Ele ressuscita dentre os mortos, e que Ele é o Senhor da tua vida, todo o seu pecado que você cometeu, que você comete, e ainda o que vai cometer, já está perdoado. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, de uma vez por todas, o mundo teria problema com o pecado resolvido. Terceiro e último, a clareza de que Ele assumiu o nosso lugar. 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Deixa eu te dizer uma coisa: o dia que você aceitou Jesus, você foi decretada a morte à sua vida. Ah, pastor, mas tem dia que eu estou injuriado, eu estou meio desanimado, não quero vir para a igreja. Não importa. Aí você está igual o filho pródigo, quer sair da fazenda, mas a hora que você voltar, o pai está lá. Ele não vai estar emburrado, de cara feia, mandando a empregada te receber. Pelo contrário, ele vai correndo, vai dar um pulo no teu pescoço e vai dizer: bem-vindo, filho amado. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E é natural pessoas terem essa oscilação. Pastor, por que as pessoas têm essa oscilação? Me desculpa te dizer, porque você não conseguiu se enxergar quem você é. O dia que você enxergar na ótica de Deus que você é filho, que você é amado, independente do que você fez, faz ou irá fazer, você continua sendo amado, você nunca mais vai querer deixar de andar com uma pessoa como essa. Acompanhe no quadro. Talvez você questione: a graça não custou nada? A resposta é: a graça custou tudo, o tudo de Deus. Jesus era o tudo de Deus. Jesus era a primícia de Deus. Sabe, Ele não questionou em nenhum momento. Deus entrou com o seu tudo, sua obra foi completa. Sabe, irmãos, o que nós precisávamos fazer, Ele já fez no seu lugar. Olha o que disse. Ele disse: eu assumo tudo de ruim em seu lugar, para que você desfrute de tudo o que é bom comigo. Esse é o princípio que
que é o nosso representante, Cristo. Foi Ele que assumiu na cruz. Ele tomou o nosso lugar, foi a cruz. E em sua vitória, nós somos vencedores. Amém? Da mesma forma que todo o Brasil é representado por um atleta. Você sabe que nós vamos entrar agora na Copa do Mundo? Nada. Eu digo, já foi o tempo, mas ainda somos brasileiros que cremos que o Brasil vai ganhar. Agora é o que? É penta? É o que? Hexa. Que não seja de 7-1 de qualquer um outro, porque isso está amarrado. Se for uma brecha que foi aberta e... Irmão, eu não sei nem porque que eu falo de futebol. Eu detesto futebol e nem na Copa eu assisto. Não é porque eu sou crente não, porque eu já não gostava mesmo. Eu acho que eu preciso passar de novo pela cura da alma. Porque quando eu era pequeno, eu gostava de jogar bola e ninguém gostava de jogar comigo, porque eu era muito ruim. Pensa no menino ruim. E você sabe que moleque é assim, na hora de escolher o ruim vai deixando por... Eu sempre era o último. Você quer saber? Eu não gosto de futebol mesmo, vou jogar vôlei. Sabe, irmãos? Então, quando o Brasil ganhar, vamos crer assim, quem que ganha? Não é toda a nação? Toda a nação. Então, o Brasil é representado por um atleta, e quando ele ganha a competição, toda a nação ganha. Ou seja, todo aquele que nasceu de novo é representado por Cristo, que é vencedor e nunca perdeu uma batalha. Sabe, irmão? Você pode se alegrar pela vitória, sem ter derramado uma gota de suor ou sangue. Você pode vibrar todos os dias, porque o fato é, Ele já venceu. Você não precisará vencer novamente. Você é livre, você é abençoado. Sabe? Somente ser um perdedor é aquele que não confia no Senhor. Mas se você entendeu quem você é, consegue se enxergar, com certeza é mais que vencedor. Há uma mudança de postura quando nós recebemos a revelação de como Deus nos enxerga. Ao ver a vida de Jesus, enxergamos o reflexo direto de alguém que é convicto do amor do Pai. Jesus, amado, ele não tinha consciência nenhuma de pecado, sabia disso? Porque ele nunca pecou. Sabe qual o problema que te bloqueia? A consciência do pecado. Alguém chega na tua casa e fala assim, olha, eu trouxe o João que é endemoniado. 15 orou por ele. E todos que oraram por ele, ele bateu, rasgou a roupa e a pessoa foi parar no hospital. Aí você fala, meu, deve ser meu inimigo que está trazendo aqui. Só que a pessoa enxerga em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. E agora, o que fazer? Se você enxergar a sua pessoa como alguém pecador, você é o próximo que será ferido. Teve um encontro que nós oramos para uma pessoa. O homem tinha quase 2 metros de altura e era um guarda-roupa. E o bendito ficou endemoniado. Pensa se alguém aqui chegar perto. Lá vai o pastor. E quando eu coloquei a mão, ele se manifestou e fez assim para cima de mim. Eu fiz assim para cima dele. Vai na hora. O que está pensando o quê? Tu é grande, amado, mas eu sei quem é que está comigo. Sou pequeno, mas não sou mole não. O diabo pensou assim, eu vou enfrentar, ele vai recuar. Ah, mas não vou mesmo. Mexeu com a pessoa errada. Eu sei quem eu sou e quem está comigo. Aí veio, né, o servo, segura, segura. Aí eu me enchi de graça. Pode deixar. Sabe por quê, irmãos? Eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ter consciência de pecado. Porque quando eu tenho consciência de pecado, eu sou acusado. Eu não posso chegar, sabe, ir no banheiro e falar, Senhor, só dessa vez, não me envergonha não. Não me envergonha não, Senhor, eu vou lá orar, mas por favor, faz alguma coisa, senão eu vou ficar envergonhado. Você já está envergonhado, porque você não sabe quem você é. Você pode ter acabado de errar, de pecar, de falhar. Você sabe de quem você é filho. Uma ordem sua, o universo se dobra, porque a terra controla os céus. Você está entendendo? Jesus não tinha consciência alguma de pecado, somente de justiça. E por isso que ele operou tantos milagres e teve uma vida de acordo com o propósito que foi enviado ao mundo.
Ele disse assim: eu fui enviado para salvar os perdidos da casa de Israel, para curar os enfermos, para quebrar toda a maldição. Em nenhum momento ele ficou dizendo: ai pai, eu não sei lá que eu vou conseguir. Não. Mesmo no Getsemane, amado, quando ele transpirava sangue, a sua oração foi: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isso Jesus, homem, falando. Naquele momento ele se esvaziou de ser quem era e disse: mas seja feita a tua vontade. Se é para ir para a cruz morrer, eu vou, porque eu sei que eles serão salvos, libertos, curados e restaurados. Da mesma forma, amado, a única maneira de vivermos o propósito de Deus é quando recebemos esta clareza de que somos tão justos quanto Cristo é. Senão é diferente. O diabo é que fica lembrando do seu passado, mas diz para ele do futuro dele, que é queimar no lago de fogo. O seu futuro é a glória, mas o dele é ir para o lago de fogo. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno. Aleluia.